dia, gente. Meu nome é Luciana. Vou fazer a lição de abertura para a gente hoje do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição que caiu para a gente foi de número 60. Esmola. Dai antes esmola do que tiverdes, disse Jesus, está em Lucas, capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino, nas anotações de Lucas, significa: dá esmola de vossa vida íntima. Ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade, o amor que irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Então, essa lição linda vem nos chamar a atenção para a esmola. Quando Jesus diz: dai antes esmola do que tiverdes, ele está falando do que nós damos, do que temos. E a lição fala: nós só temos aquilo que é nosso para a eternidade. O resto nós detemos provisoriamente. Então, tudo que é material é meu, mas na verdade está meu. Né? Não é uma coisa que é minha. O que é meu? O que é meu é aquilo que eu cultivo, é aquilo que eu trabalho para melhorar em mim, são as minhas virtudes, é o meu processo de trabalho ao próximo, do que eu estou dando para o próximo, o que eu estou fazendo para a minha comunidade, o que eu estou fazendo para mim mesmo, procurando ser melhor todos os dias. Isso eu tenho. E aquilo que eu trabalho, eu vou acumulando na minha caixinha
de méritos espirituais. O que eu detenho é a matéria, que não pertence a mim, pertence a Deus. Está emprestado para mim, de acordo com o que a lição diz, com o nosso mérito e com a nossa necessidade. Cada um de nós tem uma necessidade diferente quando a gente reencarna, e isso vai nos ajudar ou dificultar o nosso processo de crescimento espiritual. Né? Então, se eu reencarno, por exemplo, a gente fala isso aqui sempre, se eu reencarno, por exemplo, numa família que tem muito dinheiro, a minha necessidade é uma. Eu preciso aprender a lidar com aquela situação, de ter muito para oferecer, de trabalhar, não ser egoísta, e tantas outras coisas que as pessoas que nascem nessa família têm que conseguir passar. E muitas vezes não conseguem. Mas da mesma forma, se eu já nasço numa... Nasço, existe, né? Essa palavra? Numa família, a gente vai ficando meio... Numa família que não tem condições financeiras boas e que aquilo é uma dificuldade para mim, como pessoa encarnada, crescendo, eu tenho que aprender a lidar com aquela situação, com aquilo que aquela situação está me fornecendo. Mas independente de uma ou de outra, tudo aquilo que... Aquela situação é momentânea, nós sabemos. Então eu posso vir numa situação X ou numa situação Y. Na minha próxima reencarnação, eu posso vir numa situação completamente diferente. Por quê? Porque a ideia maior, a ideia por trás daquilo é tanto que eu vou estar crescendo, quanto que eu vou aprender com aquela situação e crescer. Então isso muda. Mas a minha caixinha de, digamos assim, depósito, poupança de virtudes ou de caridade ao próximo, isso é meu para sempre. Independente se eu reencarno assim ou assado, rico ou pobre, assim, de todas as situações, o que eu faço pelo outro, o que eu faço para me melhorar é meu para sempre. Então a lição fala: dai o que você tem. O que eu tenho é isso. É o que eu sei que eu vou carregar comigo para minha próxima vida. Muito interessante que ele chama atenção. Não é que a caridade é sublime, ele fala, em todos os aspectos sobre quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão, agasalho, remédio, socorro, ou seja, não é de jeito nenhum que o que a gente faz em termos de... A lição usa a palavra esmola, mas o que a gente está dando para o próximo, em forma material, não é menos venerável, não é menos admirável. É admirável as pessoas que tiram parte do seu tempo para fazer, por exemplo, uma campanha, igual a gente vai falar aqui no final da nossa campanha de Natal, onde você está arrecadando meias, está arrecadando chapstick, está arrecadando cachecol para levar para as pessoas. Eu estou dando coisas materiais para a pessoa, mas é muito admirável e com isso a gente está ensinando o exemplo de caridade, de dar do seu tempo para doar ao próximo. Muitas vezes, quando a gente está passando na rua, se a gente dá alguma coisa material para alguém que está precisando, é venerável. Mas a lição nos fala daquilo que vai além. Que é daquilo, eu dar aquilo que eu tenho. E o que é muito interessante nessa lição, que ele fala, as doações de nossa esfera íntima é o que a gente devia estar prestando mais atenção. E ele pergunta, o que nós devemos nos perguntar? Que temos de nós próprios para dar? O que eu tenho que é meu, olhando por esse ponto de vista espiritual, não material, para dar para o outro? O que eu tenho? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? A minha emoção diária, o jeito com que eu estou lidando com o próximo, aquele
aquele que a gente fala aqui sempre, aquele difícil do trabalho ou da família, aquele do dia a dia, aquele do trânsito, né, que nos corta às vezes, o buzino, etc. Aquele lá. Que emoção estamos comunicando aos outros? Como que eu estou reagindo para com cada uma dessas pessoas que cruzam meu caminho todos os dias? Que reações provocamos no próximo? Então, o que eu estou fazendo o outro sentir? A gente tem esse poder de alterar a emoção do próximo? Claro que a gente tem. Claro que a gente tem. Então, o que eu estou provocando no próximo? E a gente fala muito isso aqui, eu gosto sempre de falar, eu dou esse exemplo aqui sempre, né, do termostato. Então, a minha emoção deveria ser controlada por mim. Por mais que alguém faça alguma coisa que me tire do sério, que mexa ali com a minha emoção, só eu que deveria ter poder de mexer no meu termostato. Aí tem esse exemplo que eu gosto de dar, que nós deveríamos ser como um apartamento em Miami, no verão. 100 graus lá fora, um calor absurdo, e aqui dentro do apartamento tá 70 graus, bem confortável, bem gostoso, porque lá fora não interessa, se tá 100 graus, aqui dentro meu termostato tá marcando 70. E não é o calor de lá de fora que vai vir mexendo no meu termostato e alterar minha temperatura. Quando a gente traz isso para a nossa emoção, o que é isso? O outro pode estar me causando uma coisa que vai me tirar do sério. Eu posso sentir aquele calor, mas escolher não mexer no meu termostato, porque só eu deveria mexer no meu termostato, não o outro. Então, eu sempre uso esse exemplo aqui porque eu acho que é bem interessante a gente pensar assim, a minha emoção só vai ser alterada se eu permitir. Porém, aquele primeiro impacto, né, do calor lá de fora do apartamento existe. O impacto do calor tá ali. Mas e aí, o que vai acontecer depois disso? Isso deveria ser o que nós deveríamos prestar atenção e ter controle. E é para isso que a gente trabalha, para ter controle disso, para não reagir ao, aspas, calor do outro. É o meu termostato. Só eu que ponho meu dedinho aqui. Eu não quero. Ou seja, a minha emoção... Ele pergunta o que a minha emoção está causando no outro. Porque nem todo mundo, inclusive, posso falar isso por mim mesma, consegue deixar o termostato intacto, independente do calor que está lá fora. O meu termostato ainda regula bastante. Ele vai do 0 ao 100, às vezes, bem rapidinho. Se está calor lá fora. Faz bem rapidinho, meu termostato esquece que ele deveria estar no 70. Ele vai para 120, mais quente ainda do que está lá fora. Então, muitos de nós ainda não têm controle do nosso termostato. Então, é importante a gente pensar nisso, no que a lição está nos chamando. Que reações provocamos no próximo? Porque uma vez que eu sei e que eu começo a estudar a doutrina, que eu começo a prestar atenção em mim, nas minhas falhas, não no outro, e sabendo que as minhas falhas é que eu posso melhorar, e não as do outro são as do outro, só ele que pode trabalhar nelas, eu não. À medida que a gente começa a prestar atenção nisso, a gente começa a se sentir muito mais responsável por tudo que acontece ao nosso redor. E se é uma situação que ficou igual essa do termostato, o negócio foi a 120, eu explodi, a gente começa a se sentir mal, porque eu não consegui controlar a minha temperatura. A gente começa a se sentir mal. E a gente começa a se cobrar. Eu não quero agir assim da próxima vez. Por quê? Porque eu sei que é errado. Porque eu sei que eu também tenho culpa. O outro pode ter feito uma coisa que parece que só ele que fez errado. Mas a gente sabe que não é assim. Então, prestemos atenção na nossa... O que eu estou causando no outro. Ele também diz... O que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? O que eu estou estocando? O que eu estou cultivando dentro de mim? Porque é isso que eu vou estar tendo a capacidade de distribuir com o próximo. Então, gente, para quem quiser ler depois essa lição, eu achei fantástica. Quem quiser revisitar, é do livro Fonte Viva, que acho que temos na biblioteca. Lição número 60, esmola.
Nós vamos então fazer a nossa prece de abertura. Convido a todos que queiram fechar os olhos, se conectar com Deus, nosso Pai, nosso Criador perfeito. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus, que tanto nos ensina, que tanto nos oferece todos os dias, aos amigos espirituais que estão sempre torcendo por nós. Muito obrigada. Obrigada por estarem conosco sempre. Pedimos humildemente, Pai, que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos receber tudo aquilo que precisamos nessa manhã, não só em termos de aprendizado, mas em termos de energia. Possamos estar abertos e receptivos ao seu amor. Muito obrigada, que assim seja. Então agora a gente vai passar para o Livro dos Espíritos, que está com o Luiz. Obrigada, gente. Bom dia a todos. É interessante quando a Luciana falou alguma coisa a respeito do termostato, né, Luciana? Tem tudo a ver hoje com o que nós vamos falar. Quando ela falou termostato, eu falei, opa, é por aí que a gente vai começar. Porque nós estamos estudando o nosso Livro dos Espíritos e nós estamos no capítulo que é o 11º, que fala a respeito dos 3 reinos. E o que nos cabe a desenvolver hoje é a respeito de instinto. Notaram que o termostato que nós temos hoje já é o controle dos nossos instintos? Né? Pois bem, como de praxe nós falamos, o Livro dos Espíritos é um livro de estudos e todos estão abertos a fazer algum questionamento e dentro do tema, na medida do possível, nós vamos procurar esclarecer o que está sendo questionado. Bom, a questão que nos cabe hoje é a 593 do Livro dos Espíritos e justamente Kardec questiona os benfeitores da codificação. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto, isto é, obrar, agir, só agem por instinto? É lógico que nós temos animais em casa e já percebemos animais selvagens, eles têm um instinto, quer dizer, que eles agem por impulso. Né? E veja o que eles nos dizem. Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, na maioria. Mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Como nós percebemos, esses animais que já convivem conosco, são animais domésticos, eles têm certas vontades, têm certos rudimentos de inteligência. Eles aprendem certas coisas. Mas, como nós podemos dizer, se eles voltarem ao mundo natural, esses rudimentos de inteligência se tornam novamente apagados. Porque o instinto verdadeiro dele é o instinto de preservação. Tanto é que a palavra, a denominação de instinto, dentro de conceitos científicos, e diz assim: comportamento típico dos animais que visam a sobrevivência de sua espécie. Instinto é acionado por um gatilho. A gente conhece como gatilho aquilo que, quando puxa, imediatamente ele libera o projétil. Né? Se desenvolve automaticamente sem espaço para influência externa. Não há influência externa no instinto. É uma coisa natural que vem de forma espontânea. Acontece em decorrência de um estímulo.
O animal, quando ele está sendo atacado, ele por instinto, ele vai se defender. Não é mais no instinto de se atacar de volta. Se você deixa ele passar ao léu, ele não vai te atacar, a não ser que esteja com fome, né? E ele vê em você uma presa para se alimentar, para matar a sua fome. Mas do contrário, não. E Kardec, ele coloca uma nota da seguinte forma: não se poderia negar, porque esse primeiro trecho que eu li foi a resposta que os espíritos deram. Agora Kardec faz um comentário a respeito. Não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados. Percebem? Dos nossos animais domésticos? Que denunciam vontade de operar com determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Eles começam a ter rudimentos e saber o que está acontecendo e tomam certas atitudes. Mas no animal selvagem, lá na natureza, eles não agem dessa forma. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de promoverem a conservação própria. Nada, porém, criam nem melhora alguma reação. Nem melhoras alguma realizam. Quaisquer que seja a arte que executam, seus trabalhos fazem hoje o que faziam outrora e o fazem nem melhor nem pior, segundo as formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada de sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre sua natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Isso denota o quê? Que todos os animais que estão conosco, vivenciando o nosso dia a dia, têm esses estímulos por parte do homem. Como se treina um animal? Muitas vezes oferecendo aquilo que ele mais gosta, né? Então, com isto, o homem já vem, de uma certa forma, colocando no nosso sistema, inserindo aí no nosso sistema os animais. Mas como se faz? Oferecendo algo. Então, aqueles ratos de laboratório que são incentivados a procurar determinada porta, é porque ele sabe que lá vai receber o alimento. Ou, se ele toca em outra coisa, ele vai receber um choque. E algumas coisas. Então, ele vai aprendendo, de uma certa forma, de uma inteligência rudimentar, que determinadas ações que ele provoca, que ele faz, ele vai ter alimento ou vai ter uma punição, certo? Então, por isso que, muitas das vezes, nós agimos por instinto, né? Só que o termostato que hoje já temos impede que nós ajamos somente por instintos. Uns têm um termostato tá reguladinho, outros não, e outros às vezes nem têm um termostato. Por isso que nós, seres humanos, hoje dotados de razão, devemos gradativamente eliminar esse instinto de perder a paciência com alguém e tudo mais, para que nós possamos viver numa sociedade. Mas isso é só decorrência porque nós pensamos. Nós raciocinamos nos atos que nós, muitas vezes, provocamos o erro e falamos, opa, isso não é legal. Agora, os animais, não. O animal, ele toma, principalmente os animais mais assim, os felinos, principalmente. Se você desagrada um animal, um felino, por exemplo, é difícil ele
ter confiança novamente com você. Já o cão e outros animais não têm esse instinto tão brutal como os felinos, tão aflorado. Um cachorro, você às vezes agride o cachorro e tal, e de repente ele volta para você. Mas agride um gato, por exemplo. Ele te olha, e se você aproxima dele, ó, vai embora. São animais com instinto mais acentuados. Alguma questão? Todo mundo calado? Parece que entenderam. O instinto de ter medo de mim vai fazer que vocês não queiram perguntar? Pois é. E agora vamos ver uma coisa interessante que fala a respeito de linguagem dos animais, que é a próxima pergunta. 594. Tem os animais alguma linguagem? O que vocês acham? Agora, que tipo de linguagem esses animais têm? A linguagem verbal nós sabemos que não. Mas que tipo de linguagem, que tipo de mecanismo a natureza oferece a esses animais para que eles se comuniquem? Então, vamos ver o que Kardec nos fala primeiro. O Kardec, não, desculpe, os espíritos respondem. Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Todos nós concordamos com isso. Meio, porém, de se comunicar entre si, tem. Dizem uns aos outros mais coisas do que imaginais. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês verem. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. É claro, né? Aí eu vou ler a outra, que é a 594A, que Kardec continua questionando. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parecem que nenhuma linguagem usam, não? E aí a resposta que os espíritos da codificação nos dá é o seguinte: compreendem-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros homens só dispondes da palavra? Aí ele fala, e os mudos? Facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimir as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Nós, que somos seres racionais, temos essa linguagem verbalizada. Mas, e como ele mesmo disse, e os mudos? Não se desenvolveu a linguagem da Libra? Dos sinais? Por quê? Porque nós somos seres inteligentes. Buscamos outros meios de se comunicar. Teve uma época que eu estava assistindo uma reportagem de uma pessoa estava fazendo uma reportagem numa fábrica de vidros. E o barulho das máquinas infernal. Aí entrou uma pessoa e começou a gesticular com aqueles trabalhadores ao seu lado, que estavam fazendo. Aí ele falava assim, aí o outro respondia, sim, uma linguagem manual. E o repórter ficou intrigado com isso. O que foi? O que é isso? O que vocês estão falando? Não, é porque é o seguinte, como tem muito barulho aqui, essa pessoa que está correndo a fábrica toda é responsável para trazer o lanche, alguma coisa para a gente comer. Então, pelos gestos, nós já sabemos e ele sabe o que nós queremos. O que você fez para ele? Não, é um café com pão, com manteiga, né? E isso. Uma linguagem. Desenvolveu, porque é impossível, né? Mas hoje, se for possível, hoje talvez tenha algumas coisas, mecanismos que... Fulano, você quer alguma coisa? Já tem
um microfone, tem alguma coisa e tal, você comunica. Mas o homem procura, no meio em que ele está, algo que vai fazer com que ele se comunique com o outro, mesmo que não tenha condições de verbalizar. Né? Vocês sabem por que eu falo alto? Não é só por isso não, eu estou perdendo a minha audição. Mas porque eu trabalho numa oficina onde tem a média de 10, 15 mecânicos. E o barulho é ensurdecedor. Então nós, para conversarmos, ser ouvido para o outro, gritamos, falamos mais alto. As pessoas que muitas vezes convivem conosco, às vezes falam, por que o fulano fala alto? Será que é surdo? Estou perdendo a audição por causa do trabalho. Mas não, instintivamente nós elevamos a voz. E nós temos uma linguagem própria também. Ah, o motor chegou aqui, está com barulho. Aí o outro entende que é um barulho. Qual é o barulho? Hã? Barulho de quê? De máquina. É, mas que ruído é? Ah, é um ruído assim, o outro é o linguagem entre nós. O cliente às vezes chega lá e passa a mensagem para o advisor. E quando nós vamos dar uma volta, às vezes, no veículo do cliente, o cliente se sente aborrecido com um barulho que não é nosso, que nós ouvimos. Por isso que muitas vezes nós temos que ficar calados e deixar o cliente falar, esse é o barulho que está me incomodando. Porque muitas vezes o barulho que me incomoda não é o que ele incomoda a ele. Linguagens. Originais dos seus serviços. Sim. A linguagem que vocês usam na mecânica não é a mesma dessa fábrica que você falou. Não. E é linguagem, é uma comunicação. É uma comunicação. Como futebol. É. Não, e ele fala assim, e o jogador fala assim, ó, vou mandar lá, o jogador de vôlei usa uma linguagem simbólica, lá por trás ele coloca a mão e fala, vou fazer jogada tal, jogada isso, jogada aquilo. Olha lá, Luciano. É legal prestar atenção também quando ele fala como os animais se comunicam, né? É. E a gente sabe que os animais, por não terem essa linguagem verbal, talvez estejam prestando muito mais atenção na comunicação energética. E nós, por exemplo, como humanos, também podemos. Se a gente sentar do lado de alguém, e a gente não falar nada durante algum tempo, e se a pessoa chega de cara fechada ou a energia pesada, a gente sente. Sim. Né? Então, é muito interessante como que os animais conseguem estar mais conectados com esse tipo de comunicação, que muitas vezes tem a ver com instinto, do que nós, porque a linguagem verbal, muitas vezes, inclusive, nos atrapalha a sentir ou a captar realmente o que aquela pessoa está querendo dizer. Isso tem a ver com as nossas limitações, inclusive verbais. Mas é interessante a gente prestar atenção nisso, que a comunicação não só em termos de linguagem, mas em termos de sentimento, de energia. Assim, é uma forma muito legal. Sim. É só completando o que ela falou aqui, que eu acho que a palavra que ela procurou e faltou foi vibracional, né? É a vibração de cada um. Sim. Isso não impede a gente de perceber isso, porque se você presta, a gente não presta atenção, mas se você prestar atenção, você sente a vibração da pessoa que está chegando perto de você, se é uma vibração boa, ou se é uma vibração meio pesada, você sente na hora, é só se observar. Mas a gente tem que estar ligado nessas comunicações. Sim. E prestar mais atenção. Alguém gosta de mel aí? A nossa vida? Como é que as abelhas se comunicam? E o meio de comunicação delas são precisos. E essa pessoa que pesquisou, eu vou ter que chegar perto porque a letra é muito pequena, tá? Ganhou um prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia, porque estudou acho que quase 50 anos a linguagem das abelhas. Veja bem. Estava perdendo tempo? Então, o autor coloca, as abelhas são insetos que pertencem à ordem dos Hymenoptera, tendo surgido na face da Terra, ok.
Existem abelhas solitárias, semissociais e sociais, sendo a comunicação o principal fator que as distingue quanto à sua sociabilidade. Mesmo entre elas tem diferenças, viu? Observando isso? Aí ele diz assim, a comunicação entre elas é também mais elaborada e complexa quanto mais evoluído e social for o grupo. Semelhança conosco? Quanto mais socialmente nós estamos, mais elaboramos nossas linguagens. As abelhas sem ferrão, melíponas, e as abelhas do mel, ou apis melíferas, são as mais evoluídas. Aí ele diz, a comunicação é a troca ou transferência de mensagens ou informações entre dois ou mais seres vivos. Para que isso ocorra, há necessidade de um código prévio de sinais ou informações que constituirão a base da linguagem a ser usada na comunicação. Esses sinais podem ser físicos, químicos, preste atenção, biológicos ou uma combinação deles, apresentados na forma de reações do organismo, movimentos, produção de substâncias, feromônios. Já ouviram falar de feromônios? A comunicação pode apresentar tal complexidade que o próprio ser humano muitas vezes é incapaz de interpretar o significado de certos sinais usados na linguagem dos animais. E aí ele vem colocando. O pesquisador austríaco Karl von Frisch, que após 50 anos de estudo sobre a comunicação das abelhas, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1973. Veja bem, essas informações que Kardec nos trouxe estão em 1857. Por isso há uma evolução tamanha que, na observação dessas obras, os espíritos falam, nós não podemos dizer tudo. Que a própria ciência vai dar condições que vocês um dia possam entender. Aí ele diz, a comunicação entre as abelhas pode ser através de sinais químicos ou cheiros, sons ou ruídos, e danças ou movimentos rítmicos, os quais são usados para comunicarem a localização de alimentos, água, locais de nidificação, presença de inimigos, atração sexual, abandono do ninho, etc. Nidificar é como diz o outro, ela precisa mudar, então tem que procurar outro lugar para fixar a colmeia. E aí ele diz, portanto, as abelhas apresentam linguagem que lhes permitem não apenas se comunicar entre si, como também lhes garantem a sobrevivência da espécie. São seres muito mais socializados que nós, muitas vezes, nós seres humanos. Muitas vezes eles trabalham em conjunto para salvar a colmeia, e muitas vezes nós, seres humanos, queremos a colmeia alheia. E por isso discutimos, agredimos. A colmeia como um todo é o meu objetivo. E aí ele diz, essa apis mellifera, ou abelhas de mel, Europa, são dotadas de um sistema de comunicação dos mais complexos e precisos entre os animais. Em 1788, o reverendo Ernest Spitzer já havia relatado a existência de movimentos especiais, danças, de algumas abelhas. Porém, desconhecia o significado. A explicação do significado da dança das abelhas deu-se somente a partir de 1920 em Luz an See, na Áustria, por Karl von Frisch, que demonstrou experimentalmente que as abelhas campeiras, após localizar uma fonte de alimento, retornam para casa e informam as companheiras com grande precisão onde se encontra a fonte de alimento.
Essas informações são dadas por danças especiais que indicam a direção, a distância onde se encontra. A direção, a distância. E aí ele diz que a dança em círculo, dança em foice, dança do requebrado. Requebram, os bichinhos requebram. Gostaram, né? Não é o tchan, não, viu? Segundo esses mesmos autores, inclusive, quando a fonte de alimento se encontra a pequenas distâncias da colmeia, é executada a dança em círculo. Olha que interessante. Nesse perímetro existe alimento. Né? E aí ele vai colocar. Quando a fonte se encontra a grandes distâncias, é executada a dança do ré quebrado. E a distância intermediária é executada a dança da foice. É vapt-vupt, né? Aí ele fala, a abelha utiliza o sol como sua bússola. Nós esquecemos hoje de existirmos o GPS, né? Sendo extremamente importante sua localização para que seja informado o local da fonte de alimento, árvore com flores. As abelhas enxergam o sol mesmo através das nuvens. Os olhos das abelhas são altamente desenvolvidos. Percebe a raios ultravioletas. No entanto, não necessitam ver o sol quando dançam, podendo executar as danças no interior da colmeia, que é escuro. Na dança do requebrado, a abelha, após chegar da fonte de alimento, procura se comunicar com as outras, inicialmente oferecendo alimento, e a seguir executa movimentos rítmicos do abdômen. A direção em que a dança é feita no favo, em relação ao fio de prumo, fornece um ângulo que corresponde exatamente ao ângulo formado entre a fonte de alimento e a posição do sol e a colmeia. É isso. GPS perfeito esse aqui. Quantos satélites é necessário para nos localizarmos pelo sistema GPS? Alguém sabe? A média de 5 satélites nos acompanham, praticamente, para fazer essa triangulação para saber exatamente onde nós encontramos. E ela só precisa do Sol e de alguma coisa. Então, veja só. As abelhas operárias que assistem à dança, ao saírem da colmeia, localizam a fonte de alimento, tomando por base o ângulo informado na dança. Se o ângulo era 45 graus à direita do fio do prumo, se orientam com ângulo de 45 graus à direita do sol. Olha as abelhas operárias, o quanto também sabe decodificar a linguagem da outra. E nós achamos que somos seres inteligentes. Esquecemos de saber que Deus provê a todos os seres viventes do nosso universo meios de se comunicarem. E o que nós estamos fazendo muitas das vezes com os nossos meios de comunicação, que é a palavra? Pensemos nisso. Nós devemos usar a nossa inteligência como meio de preservarmos a nós mesmos, mas preservarmos a integridade do outro, como a Luciana falou aqui no início. Quantos de nós usamos a palavra para desagradar alguém e que nós dizemos que amamos? Porque está dentro do meu lar, tem que ouvir tudo que eu tenho que falar? Que termômetro nós estamos usando, né? Termômetro do instinto, sendo que nós somos seres racionais. Por isso, é importante nós observarmos que uma pessoa que demorou 50 anos para desenvolver decodificar esse sentimento, essas linguagens que a abelha principalmente tem,
e fora as outras, os insetos, não estava perdendo tempo. Mostrando a nós mesmos que o Criador nos proporciona hoje a inteligência e o meio de comunicação que temos, não para denegrir a imagem de ninguém, mas sim fazer com que a sociedade seja, da melhor maneira possível, o meio de subsistirmos, sobrevivermos e vivermos em harmonia. Assim como foi demonstrado aqui, fora que não deu tempo de falar a respeito das formigas também. Tá bom? E o nosso livro dos Espíritos terminou e vamos ter a nossa irmã Diene com o Evangelho de hoje. Vê se a luzinha está acesa. Está aceso. Bom dia a todos. Do Luiz. Só um minutinho, gente. Não, tudo bem. Não é problema, não. Não te perguntei. Essa é a linguagem do computador, viu? Às vezes ele tem estágio com estilo. Verdade. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Jenny. Eu estou vendo a casa cheia hoje. Tem muito tempo que eu não vejo a casa assim. Que bom, né? Isso traz alegria para nós. Bem-vindos àqueles que estão vindo pela primeira vez, né? E eu estou com o Evangelho de hoje. Nós vamos falar hoje do capítulo 2 do Evangelho, onde fala: meu reino não é deste mundo, a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos Espíritos e uma realeza terrestre. Nós vamos ficar aqui em uma realeza terrestre. Se trata de uma rainha que enviou uma mensagem se colocando como melhor pessoa a falar sobre o reino de Jesus, né? E para chegarmos lá, nós vamos primeiro lá no diálogo que Pilatos teve com Jesus, para a gente poder acompanhar até onde chega essa carta, né, dessa rainha. Lá no início, né, Pilatos inicia assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhes: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Isso está em João 18, 33, 36 e 37. Jesus aqui, ele vem o quê? Ele vem nos falar da vida futura, né? Ele vem nos falar que ser rei vai muito além do que o que as pessoas estavam esperando. De um reinado para dominar homens, né, de uma nação ou de outra nação. Não. Jesus, ele veio nos falar que existe algo muito além disso. E que o reino dele é lá. E não aqui, nas coisas terrenas, né? Então, ele não se tratava, o reinado dele não se tratava desse domínio, né, que eles estavam esperando, porque é o que a gente já estudou isso aqui antes, né, que eles esperavam um rei que viesse guerrear, né, e tomar as nações, dominar Roma, né, é isso que eles esperavam, e Jesus não é nada disso, ele não veio para isso. A tarefa que o Cristo propôs a fazer, quando ele veio aqui no nosso planeta, era muito maior, que era de transformar a nossa moral, a moral dos homens, que somos nós. Essa foi a tarefa dele.
Que é somente através dessa transformação é que nós vamos conseguir chegar nesse reino, que é o reino dele, né? Que é o reino de Jesus. Resumindo, ele veio para nos dizer o seguinte: não é só nascer, viver as coisas materiais, morrer e acabou. Não, não é só isso. E Kardec, ele nos explica aqui nesse mesmo capítulo, no ponto de vista, ele fala assim, olha, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações desta vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se para a libertação. É lá que nós estaremos libertos, né? Lá é a nossa casa, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos disso, melhor chegaremos do outro lado, né? Onde se encontra menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige a todos os seus pensamentos para a vida terrestre, porque não tem o conhecimento da vida futura. Então ele fica preso vamos falar nesta porque estamos nesta vida, fica preso somente às coisas materiais. Ele vive só para comprar um carro, para ter uma linda casa, para ter uma escola boa para os filhos, para viajar, para ter bens, vestimentas boas. Ele vive só em função disso. Claro que não nos é negado isso, né? Claro que isso não é negado. Jesus não quer que ninguém viva na miséria, mas a nossa atenção ela deve ser maior para o reino de Jesus, porque é lá que é o nosso verdadeiro lar, né? Então, nenhum bem divisando mais precioso do que o da terra torna-se qual criança, que nada mais se vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça do que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que ele transforma a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. E assim nós estamos nos comportando até hoje, como criancinhas birrentas. Quando não atingimos um objetivo, quando não se consegue um cargo desejado em uma empresa, quando se vê alguém, que eu já chamo de inveja, alguém se dando bem na vida e você está ali, poxa, eu faço tanto, eu esforço tanto, fulano já está com a vida boa e eu estou aqui ainda lutando, né? Então, está preso nessas coisas, né? Nesses acontecimentos que são puramente materiais, né? E essa rainha, ela vem nos falar justamente numa época, ainda tem gente assim, tá, com esse pensamento, que se definia o sangue pela cor. Quem era nobre tinha sangue azul. Olha só, os réis mortais que somos nós, temos o sangue vermelho, né? E naquela época, não. Quem pertencia, né, a majestades, a rei, rainha, príncipe, whatever, eles eram de sangue azul, eles eram nobres, né? E ela vem relatar isso para nós. Olha o que ela fala no item 8, que é o que nós vamos estar falando agora, que é uma realeza terrestre. Ela se dirige falando assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Ela, que foi uma rainha. O meu reino não é deste mundo.
O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como se para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. A realeza dela nem sequer foi até o túmulo com ela. Tudo que ela pertencia, que pertencia a ela, a coroa, né, os títulos, nem sequer acompanhou ela até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais eu desprezava. Por não terem sangue nobre, por não ter sangue azul. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra, para se granjear um lugar neste reino, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A eles só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurei-lhe, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Gente, então aqui fica claro para nós, com essa mensagem dessa rainha, que não se dá carteirada do outro lado. A gente não chega no plano espiritual mostrando, você sabe quem sou eu? Você sabe o que eu possuo de bens? Nem para lá você leva esses bens. Você sabe que eu sou poderoso, que o poder é meu, eu que mando, que uma caneta minha, eu determino a vida de milhões de pessoas, uma assinatura minha. Você sabe que eu sou essa pessoa? Não existe isso no plano, no reino de Jesus. Lá não existe sangue azul. No livro Na Hora do Adeus, psicografia de Irene Pacheco Machado, pelo espírito Luiz Sérgio, é o mesmo que escreveu o livro Deixe-me Viver, que até gravaram um filme agora, recentemente. Luiz Sérgio tem várias obras muito boas. Esse livro ele fala só sobre os velórios, né? Que Luiz Sérgio, nesse livro, ele está auxiliando os socorristas dos recém-desencarnados ali na hora do velório. E ele se dá, num dos milhares de velórios que ele ajudou ali, né, que ele auxiliou, ele se dá com um político que havia acabado de desencarnar, e ele havia pedido para que ele fosse enterrado em pé. O caixão dele era para ser colocado em pé. Por quê? Porque ele falava assim, que em vida ele nunca se curvou para ninguém, não era depois que ele morresse que ele ia se curvar. Essa história está lá, nesse livro. Olha quanto orgulho
quanto orgulho. Que triste, né? Eu não vou contar a história dele lá no velório, desse espírito, porque eu só joguei para aguçar a curiosidade de vocês. Quem quiser, compre o livro, leiam, é muito boa a obra, tá? Eu gosto muito das obras de Luiz Sérgio. Mas é isso. É o orgulho, a vaidade, a dureza de nossos corações que sempre nos afasta um pouquinho mais desse reino. Né? São esses defeitos que ainda possuímos, como esse político que nunca se curvou, quem dirá depois de que morrer, né? É isso que nos afasta do reino de Jesus. É a nossa dureza de coração, é a nossa vaidade, né? E não é só a ganância e o orgulho que afasta, não. Tem um outro livro que eu li, gente, só que eu não me lembro a obra. Talvez tenha alguém aqui, quando eu contar a história, vai se lembrar do nome do livro. Que os espíritos, eu não sei se foi de André Luiz, eu não me lembro, que eles chegaram numa casa espírita também para assistir uma reunião pública, assim como essa nossa, né? E ao chegarem lá, alguma coisa chamou a atenção em duas mulheres que estavam ali encarnadas, assistindo a reunião. Uma estava muito bem vestida, muito elegante. A outra com as vestes bem humildes, bem simplesinha mesmo. E um desses espíritos, falou assim, olha, como aquela mulher ali é orgulhosa, né? Como ela gosta, né, de se apresentar bem, ela deve ter muito orgulho dentro dela. E o mentor do trabalho, foi os mensageiros? Então, foi de André Luiz mesmo. Ele vai e fala assim, é um engano seu. A que está muito bem vestida, ela tem um coração muito nobre, é uma pessoa boa. A que está mal vestida, simples, não mal vestida, mas vestida de forma simples, ela é extremamente orgulhosa, rancorosa, como é que fala? Revoltada com a condição que ela está, que é a de pobreza, né? E então, assim, não é pela aparência que você vai julgar as pessoas, se ela é boa ou se ela é ruim. Porque a que estava vestida bem, ele ainda explica, ela é o único lugar que ela vai na casa espírita. Então, ela quer se apresentar da melhor forma que ela puder. Maquiada, bem vestida, é o jeito que ela se sentia bem. Mas isso não definia o coração dela, não definia o caráter dela, né? E é isso que nós temos que estar atentos, né, na nossa vida, que não são vestes, não são aparência, né? E é o que disse a mensagem aqui dessa rainha. Ela fala o quê? Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. É essa transformação que Jesus veio trazer para nós, que é a transformação, ela é difícil. É a nossa transformação moral. Por isso que Deus nos dá sempre novas oportunidades. Por isso reencarnamos. Estamos aqui, não cumprimos bem a nossa tarefa, não fizemos. Igual é a mesma coisa na escola. A escola está lá, todos os dias. Os professores estão lá todos os dias, no mesmo horário, nos esperando. O aluno falta a aula, ele não comparece. Ele não faz as tarefas de casa. Ele não presta atenção na aula quando ele vai. A escola está lá para ele. Então, o planeta é a nossa escola, ela está aqui para nós. A forma com que estamos fazendo a nossa tarefa é que vai implicar na nossa passagem de ano ou não, de degrau, subir um degrau ou estacionar ali, né? E Deus, graças a Deus, ele nos dá sempre essas oportunidades, né? Como eu falei, alguns podem levar até milhões de anos para alcançar essa transformação, mas um dia ele vai conseguir, um dia nós vamos conseguir, né? Isso, tipo, de nascer de novo, novamente, tem nova oportunidade, é um castigo divino? Não, não é um castigo. Isso se chama reeducação. Assim como os alunos que perdem ali aquele ano escolar, ele vai repetir para quê?
para aprender de novo, ou seja, para se reeducar, né? Você estará apenas colhendo o que você plantou. Tem uma passagem de Paulo, lá em uma carta que ele escreve para Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, que ele fala assim, ó, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Jesus, há 2000 anos atrás, ele falou diferente. Diferente não. Ele falou assim, a cada um de acordo com as suas obras. Aí vem a ciência, na terceira lei de Newton, e fala o quê? Lei de ação e reação. E a doutrina espírita vem e nos fala assim, lei de causa e efeito. Gente, resumindo, é tudo a mesma coisa, só mudou as palavras. É a mesma coisa. O sentido é o mesmo, né? O que eu vou colher na próxima vida, o que eu vou estar na próxima vida, vai depender, só depende do que eu semeio aqui nessa. Então, é na semeadura que nós temos que prestar atenção, né? É porque também fala, né, que a semeadura ela é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, nós vamos estar colhendo na próxima o que estamos semeando hoje. E para entrar no reino de Jesus, é preciso melhorar essa semeadura. Se você semeia orgulho, vaidade, maldade, você está bem longe da entrada desse reino. E essa rainha, ela fala justamente, ela ensina para nós o que Jesus veio, falou, exemplificou, ensinou, praticou. Ela fala a mesma coisa do que o Cristo veio aqui e fez e nos ensinou. Ela fala o quê? Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias o quê? A abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática. Não é falar de caridade, é fazer a caridade. Foi o que Jesus fez, né? Não se vos pergunta o que fostes e nem que posição ocupaste, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ou seja, não adianta carteirada no reino de Jesus. É todo o bem que você praticou. É todo o amor que você ofereceu. É isso que conta. Essa é a nossa passagem, o nosso bilhete para a entrada no reino de Deus, né? E isso será sempre comigo. Essa transformação, essa prática do bem só depende de mim. Não adianta o meu próximo chegar a mim e me incentivar, e falar, e me mostrar o caminho da prática do amor. Se eu não quiser, eu não vou fazer. Porque a semeadura, ela é minha. Ninguém semeia por mim. Né? E não é a forma com que eu semeio que vai mudar, eu falo materialmente falando, né? Que vai mudar as leis divinas. Porque a lei divina ela é progresso. É uma lei, vai ter que acontecer. Então, independente de eu dar birra ou não, alguma coisa, alguma situação vai acontecer, eu vou ter que mover. Eu posso estacionar por um período, eu posso ficar um tempo, sem entender quais são o caminho para se amar, qual é o caminho para eu perder o orgulho, o egoísmo. Eu posso ficar um tempo, não, eu não quero. Mas em algum momento a lei é de progresso, em algum momento eles vão quicar o nosso traseiro para você andar, porque é lei. E Jesus, ele veio falar que todos nós um dia estaremos com ele no reino dele. Está lá na Bíblia. Nenhuma das minhas ovelhas ficarão de fora. Então, um dia, todos nós estaremos praticando essa lei de amor. Essa lei de caridade. Porque é promessa do Cristo em nossas vidas.
Então, não seria melhor nós olharmos a nossa vida aqui com mais carinho, com mais benevolência, com nós mesmos? Começamos por nós. Ah, mas eu ainda tenho tanto erro, eu ainda tenho tanta coisa para mudar, que eu acho que nessa vida não vai ser possível. Será possível sim, é possível sim, basta querermos. Basta se hoje eu ignoro a dor de um irmão, amanhã ela me toque o coração. Se eu vejo um irmão meu, se tocou meu coração, olha uma fagulha de mudança. Se eu compadeci de alguém, é uma fagulha, é uma faísca de transformação. Só de sentir. E quando eu estender a mão, essa faísca ela aumenta um pouquinho. E assim vai aumentando. Se eu for saindo da minha zona de conforto e for deixando o Evangelho de Jesus, que eu aprendo, entrar dentro de mim, eu vou conseguir essa transformação, que é a transformação moral, que é o que aqui fala. Não se entra no reino dos céus sem ela. O reino de Jesus só se entra através, resumindo, através do amor. Não tem outro caminho. Não é com carteirada, lembrando. É só amando mesmo, é aprendendo a amar, que é o que nós precisamos, né? Que nós ainda, às vezes, não temos essa prática do amor dentro do nosso lar. Dentro da nossa casa, às vezes, perdemos a paciência por tão pouco, né? Por tão pouco. Com amigos de caminhada, muitas das vezes, a gente perde a paciência. Então, é trabalhando todos esses obstáculos, porque são obstáculos para a nossa chegada até o reino de Jesus. Tudo isso são obstáculos. Nós podemos vencê-los, sim, né? Caminhando conforme Jesus nos ensinou. Então, essa é a mensagem de hoje. Meu reino não é deste mundo. Que tenhamos isso em nossos corações, em nosso pensamento, durante todos os dias. Na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, aonde estivermos. Vamos nos lembrar que Jesus não quer que a gente viva na miséria, né? Mas que nós possamos não dar importância somente à matéria, mas cuidar do nosso espírito para que ele chegue no reino dos céus pronto. E não, você vai ter que voltar. Você vai ter que trabalhar aquela questão do dinheiro que você não soube administrar, que você foi orgulhoso, né? Que você foi egoísta, que você pensou só em você. Você vai ter que voltar e trabalhar isso. Mas aí eu vou nascer pobre, bem pobrezinho, que é para poder eu aprender, né? Eu fui muito rico, vou nascer bem pobrezinho. Mas aí eu sou uma pobre revoltada. O que resolveu? Não é mesmo? Então, quer dizer, você vai ter que voltar de novo para refazer aquela partezinha da revolta. Não é ser pobre revoltado, ser pobre feliz. Agradecendo. Graças a Deus, porque na próxima estarei melhor, né? É assim, com esse pensamento que nós temos que ter. Então, o reino de Jesus está nos esperando. Vamos semear o que Cristo nos ensinou, que é o amor, para chegarmos lá felizes. Um dia a gente falar assim, não tenho mais que nascer pobre, rica, ou não preciso mais, passei por tudo isso. Porque um dia vai passar, um dia nós vamos conseguir, né? Então, convidar todos a fechar os olhos, agradecer primeiramente a Jesus por hoje, por esta manhã, por tudo que aprendemos juntos, por tudo que estamos buscando juntos, que é a nossa melhora. Muito obrigada, Jesus, por nos incentivar através de obras, de palestras, através, principalmente, do seu evangelho, que o Senhor deixou aqui para nós, que é a nossa bússola,
para chegarmos até o seu reino, Jesus. Muito obrigada à espiritualidade amiga que estão aqui nesta casa, também trabalhando para que essa reforma em nós seja feita o mais breve possível. Estão sempre nos auxiliando de forma amorosa também. Muito obrigada. E Jesus, que possamos voltar aos nossos lares com a sua energia amorosa, emitindo para todos que estão nos aguardando em casa, amanhã, durante toda a semana no nosso trabalho, todos que se aproximarem de nós possam receber dessa energia. E que, Senhor, que a tua paz prevaleça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.